Olá, olá! Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma conversa sobre direito eleitoral. Hoje, concluindo propaganda eleitoral na internet. É sobre isso que estamos conversando. Hoje não haverá interação ao vivo, porque esta aula é gravada. Mas você pode deixar a sua dúvida, caso haja, nos comentários do vídeo ou ainda enviar essas dúvidas pelas redes sociais. Então, de novo, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está no canal do Que Concursos no YouTube. Eu sou Raquel Tinoco, professora de Direito Eleitoral do QC. Não tem material, não tem problema, ele está no link na descrição do vídeo. Você pode acessar e baixar. Pode também acessar este material no blog Professora Raquel Tinoco. Lá você encontra este e todos os outros materiais das lives passadas. Você ainda tem a opção do Instagram, @Prof. Raquel Tinoco, link da bio. No blog você encontra este material, todos os outros e os links das aulas passadas também. Estamos conversando durante um período sobre propaganda eleitoral. Chegamos na modalidade mais cobrada em prova, que é a propaganda eleitoral na internet. Então, hoje nós concluímos propaganda eleitoral na internet. Como funciona, então, se não há interação ao vivo? Bloco de aproximadamente 20 minutos, intervalo, bloco, e eu volto para me despedir de você. Tudo bem, então? Já posso jogar a vinheta para que a gente comece esta nossa conversa? Então, vamos lá. Vinheta na tela. Olá, estamos conversando sobre lei das eleições, especialmente propaganda eleitoral, espécie de propaganda política, modalidade internet. Propaganda eleitoral na internet é o nosso último tópico relacionado a essa modalidade de propaganda. Na aula passada, falávamos sobre o cadastro eletrônico, as vedações relacionadas ao cadastro eletrônico para fins de impulsionamento ou para fins de disparo em massa, o chamado spam eleitoral. Então, é possível? Nós já sabemos que não. Só que a lei fala da vedação relacionada a pessoas jurídicas. A lei também fala que é vedada a venda de cadastro eletrônico. Mas será que isso só se aplica à pessoa jurídica? Será que essas regras de vedação, será que essas regras ligadas à venda do cadastro eletrônico também não estão relacionadas à pessoa física? Então, retomando a partir do cadastro eletrônico, tela para você, slide para você, vamos lá. Propaganda eleitoral na internet, parte 3, internet, parte 3, cadastro eletrônico, Lei 9504 de 97, são vedadas as pessoas relacionadas no artigo 24. Nós já conhecemos quais são as pessoas, são as mesmas relacionadas às fontes vedadas em doações para campanhas eleitorais, a utilização, doação ou cessão de cadastro eletrônico de seus clientes em favor de candidatos, partidos ou coligações. É proibida a venda de cadastro de endereços eletrônicos. A violação ao disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da propaganda e, quando comprovado seu conhecimento prévio, o beneficiário a multa no valor de 5.000 a 30.000 reais. Mas quem vai trazer uma redação muito mais didática, explicando para você o alcance dessa vedação, é a Resolução 23.610 de 2019. Você já tem essa tabela no seu material. Nós estamos voltando a partir do artigo 57E. Então, veja, a Resolução 23.610 de 2019 traz a seguinte redação. É vedada às pessoas relacionadas no artigo 24 da Lei 9504 de 97 e às pessoas jurídicas de direito privado
a utilização, doação ou cessão de dados pessoais de clientes em favor de candidatas, candidatos, partidos políticos, federações ou coligações. Então, o caput do artigo 31 da Resolução 23.610 de 2019 não é muito diferente do caput do artigo 57E da Lei 9504 de 97. Lógico que a redação, ela traz outros elementos, como, por exemplo, a jurisprudência. Veja o fundamento do dispositivo, uma ação direta de inconstitucionalidade. Então, olha a diferença agora em relação à redação da lei. Parágrafo 1º, é proibida às pessoas jurídicas e às pessoas naturais a venda de cadastro de endereços eletrônicos e banco de dados pessoais, nos termos do parágrafo 1º do artigo 57E da Lei 9504 de 97. Então, a proibição de venda de cadastro eletrônico é aplicada tanto às pessoas jurídicas, quanto às pessoas físicas, quanto às pessoas naturais. Veja, sempre assim que funciona. Você tem um artigo, o caput, esse caput traz uma redação geral e depois os parágrafos vêm detalhando, trazendo mais informações a respeito da regulamentação prevista naquele dispositivo. Então, de novo, vamos ao alcance dessa norma. É vedado às pessoas relacionadas no artigo 24 da lei. Você já conhece o rol, ele está aqui, da Lei 9504 de 97. E às pessoas jurídicas de direito privado, a utilização, doação ou cessão de dados pessoais de clientes em favor de candidatas, candidatos, partidos políticos, federações ou coligações. Quanto à venda, ela é proibida tanto às pessoas jurídicas quanto às pessoas naturais. A proibição do parágrafo 1º deste artigo abrange a venda de cadastro de números de telefone para finalidade de disparos em massa, nos termos do artigo 37.19 desta resolução. Então, a proibição do parágrafo 1º abrange a venda de cadastro de números de telefone para finalidade de disparos em massa. Então, se aplica tanto às mensagens eletrônicas, aos e-mails, quanto ao disparo em massa por telefone. Entendeu? Por isso que essa resolução é interessante, porque ela vem dando a interpretação do dispositivo a partir da ótica dos órgãos do Poder Judiciário, o STF e TSE. Então, você consegue compreender de verdade o alcance do dispositivo legal, o que ele quer dizer, o que ele quer restringir de verdade a partir da interpretação dos tribunais, questões que caem em prova e a gente vai conferir no finalzinho dessa conversa. Seguindo então, vamos lá, continuo com você na lei, na resolução. Olha que interessante. O cadastro de dados pessoais de contato detido de forma legítima por pessoa natural poderá ser cedido gratuitamente a partido político, federação, coligação, candidata ou candidato, condicionando-se o uso lícito na campanha à obtenção prévia de consentimento expresso e informado das duas destinatárias e destinatários no primeiro contato por mensagem ou outro meio. Então, esse dispositivo que foi trazido para a resolução em 2024, com base na jurisprudência do TSE, autoriza a cessão gratuita de dados, de cadastro de dados pessoais de contato por pessoa natural. Então, não pode a venda de cadastro eletrônico, mas a pessoa física pode ceder gratuitamente, certo? O cadastro que ela conseguiu de forma legítima.
Tudo bem? Desde que aquele que vai utilizar esse cadastro, traga o prévio consentimento expresso daquele que vai receber a mensagem. Esse prévio consentimento tem que ser conseguido no primeiro contato da mensagem ou por outro meio. Então, é interessantíssimo o que se prevê hoje na regulamentação para as eleições de 2024, com base na jurisprudência. Então, aqui você tem a diferença do alcance da proibição em relação à pessoa jurídica e à pessoa física. Para a pessoa jurídica, não há que se falar em sessão, mas para a pessoa física, a sessão é autorizada, a sessão gratuita é autorizada desde que, seguindo então para a Lei 9504 de 97, responsabilidade do provedor, o que a lei traz nesse sentido, aplicam-se ao provedor de conteúdo e de serviços multimídia que hospeda a divulgação da propaganda eleitoral de candidato, de partido ou de coligação, as penalidades previstas nesta lei. Se no prazo determinado pela Justiça Eleitoral, contado a partir da notificação da decisão sobre a existência de propaganda irregular, não tomar providências para a cessação dessa divulgação. Então, vamos. Aplicam-se ao provedor de conteúdo e de serviços multimídia que hospeda a divulgação da propaganda eleitoral de candidato, de partido ou de coligação, as penalidades previstas nesta lei, se no prazo determinado pela Justiça Eleitoral, contado a partir da notificação de decisão sobre a existência de propaganda irregular, não tomar as providências para a cessação dessa divulgação. O provedor de conteúdo ou de serviços multimídia só será considerado responsável pela divulgação da propaganda se a publicação do material for comprovadamente de seu prévio conhecimento. Então, ele será considerado responsável se comprovado o prévio conhecimento da publicação do material com a propaganda considerada irregular. Tudo bem? Nós já vimos em um dispositivo anterior a responsabilização do provedor. Nós também vimos a responsabilização desse provedor. Então, a gente vai conferir a responsabilização desse provedor mais adiante em uma tabela. A gente vai comparar a responsabilização desse provedor nos dispositivos legais, trazendo tabelas. Nossas tabelas vão aumentar. Elas vão crescer. E essas tabelas são interessantes porque você pode, a partir delas, estudar de forma mais sintética, mais resumida. Então, já vimos 2 dispositivos dentro da propaganda eleitoral na internet de responsabilização do provedor. Vamos seguindo aqui, responsabilidade do provedor, e a gente continua. Descadastramento nas mensagens eletrônicas. As mensagens eletrônicas enviadas por candidato, partido ou coligação por qualquer meio, deverão dispor de mecanismo que permita seu descadastramento pelo destinatário, obrigado o remetente a providenciar o quê? O descadastramento no prazo de 48 horas. Veja, por qualquer meio. Então, e-mail, WhatsApp. Então, são mensagens eletrônicas. É proibido enviar mensagem eletrônica? Não, não é proibido enviar mensagem eletrônica, desde que haja mecanismo de descadastramento.
desde que haja mecanismo de descadastramento, essa é a condição. As mensagens eletrônicas enviadas por candidato, partido ou coligação por qualquer meio deverão dispor de mecanismo que permita seu descadastramento pelo destinatário, obrigado o remetente a providenciar esse descadastramento no prazo de 48 horas. E se ele continuar enviando mensagem após você que a está recebendo descadastrar-se, haverá multa. Mensagens eletrônicas enviadas após o término do prazo previsto no caput sujeitam os responsáveis ao pagamento de multa no valor de R$ 100 por mensagem. R$ 100 por mensagem, certo? Então, é sim um mecanismo de descadastramento que você tem nos e-mails e que você deverá ter nos outros veículos de mensagens eletrônicas. O eleitor deve ter o direito de dizer que não quer receber. Eu não quero receber mais essas mensagens. É o mecanismo de descadastramento. Então, vamos lá. Providenciou o mecanismo no prazo de 48 horas, certo? Então, tá. No caso de, ou seja, no prazo de 48 horas a partir do descadastramento. Então, a partir do momento em que eu marco ali, ó, não quero mais receber essa mensagem. Então, eu manifestei essa vontade. E eles continuaram enviando o chamado spam eleitoral. Então, nesse caso, multa. A multa aqui está prevista, R$ 100 por mensagem. Então, permita seu descadastramento pelo destinatário, obrigado o remetente a providenciar esse descadastramento no prazo de 48 horas. No prazo de 48 horas, a partir, lógico, da minha manifestação de vontade. Mensagens eletrônicas enviadas após o término do prazo previsto no caput sujeitam os responsáveis ao pagamento de multa no valor de R$ 100 por mensagem. Certo? Então, descadastramento deve ser providenciado dentro do prazo de 48 horas. Seguindo aqui, atribuição indevida de autoria, atribuição indevida de autoria, sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis, será punido com multa de R$ 5.000 a R$ 30.000 quem realizar propaganda eleitoral na internet, atribuindo indevidamente sua autoria a terceiro, inclusive a candidato, partido ou coligação. É lógico, então, que você tem outras sanções cabíveis. Você tem sanções na esfera civil, você tem sanções na esfera penal. Então, além das sanções cabíveis, você ainda tem a possibilidade de multa de R$ 5.000 a R$ 30.000. Caso haja a postagem, a veiculação de uma propaganda e a atribuição indevida de autoria. Então, eu posto, por exemplo, uma mensagem ou eu posto uma propaganda e digo que o autor daquela propaganda é o fulano de tal. Então, estou atribuindo indevidamente a autoria a outrem. Mas quem veiculou fui eu. Quem veiculou a propaganda fui eu, mas eu estou dizendo que foi ele. Não fui eu não, foi ele, ó. Essa propaganda eleitoral não é de minha autoria. Então, além das sanções, além das previsões legais cabíveis, ainda há, nesse caso, a imputação de multa. Então, sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis, será punido com multa de R$ 5.000 a R$ 30.000 quem realizar propaganda eleitoral na internet, atribuindo indevidamente a autoria dessa propaganda a terceiro. Esse terceiro pode ser, inclusive, candidato, partido ou coligação. É possível a suspensão ou é possível uma medida que impeça a veiculação da propaganda eleitoral pela Justiça Eleitoral? Nós já vimos lá
na livre manifestação de pensamento que é possível a ação da Justiça Eleitoral. Mas é possível a suspensão da veiculação, então a cessação da veiculação de um determinado conteúdo de propaganda eleitoral na internet? Se é possível, quais são os requisitos para que isso aconteça? São as representações. A Lei 9504 de 97, ela traz lá no finalzinho as representações cabíveis contra dispositivos que foram descumpridos, dispositivos da Lei 9504 de 97, que foram descumpridos por candidato, partidos, coligações e hoje federações. São as chamadas representações da Lei 9504 de 97, inclusive a captação ilícita de sufrágio é uma dessas representações. Então, a captação ilícita de sufrágio prevista no artigo 41A, que ainda veremos dentro de propaganda eleitoral, é uma dessas representações. Então, vamos lá. Vamos verificar se há, sim, um mecanismo para que a Justiça Eleitoral possa agir e providenciar a interrupção, ainda que temporária, da veiculação dessa propaganda. Então, vamos aos requisitos? Há requerimento, por isso, representação. Então, há requerimento de candidato, partido ou coligação, observado o rito previsto no artigo 96, que é o rito das representações da Lei 9504 de 97, a Justiça Eleitoral poderá determinar, no âmbito e nos limites técnicos de cada aplicação de internet, nos limites técnicos de cada aplicativo de internet, a suspensão do acesso a todo o conteúdo veiculado. Ao quê? Suspensão do acesso a todo veículo, a todo conteúdo veiculado que deixar de cumprir as disposições desta lei, devendo o número de horas de suspensão ser definida proporcionalmente à gravidade da infração cometida em cada caso concreto, mas essa suspensão, ela não é indeterminada, porque o limite máximo de suspensão da veiculação será de 24 horas. Então, vamos aos requisitos. Requerimento de candidato, partido ou coligação, observado o rito das representações de 96, a Justiça Eleitoral poderá determinar, no âmbito e nos limites técnicos de cada aplicativo de internet, a suspensão do acesso a todo conteúdo veiculado que desrespeitar a Lei 9504 de 97, devendo o número de horas de suspensão ser definida proporcionalmente à gravidade da infração cometida em cada caso concreto, observado o limite máximo de 24 horas. A cada reiteração, o período de suspensão definido será duplicado. No período de suspensão a que se refere este artigo, a empresa informará a todos os usuários que tentarem acessar seus serviços que se encontra temporariamente inoperante por desobediência à legislação eleitoral. Então, há sim mecanismo para suspender a veiculação de propaganda irregular, que contrarie os dispositivos legais. Então, já vimos duas vezes a Justiça Eleitoral agindo dentro desses dispositivos relacionados à propaganda eleitoral na internet. A primeira hipótese está dentro da livre manifestação de pensamento, a possibilidade da Justiça Eleitoral fazer cessar conteúdo ligado a honrar a imagem das pessoas, ou seja, houve uma postagem que desrespeitou o anonimato, a vedação ao anonimato, houve uma postagem que trouxe uma ofensa, trouxe um conteúdo de desrespeito à honra ou à imagem de um determinado candidato, a Justiça Eleitoral poderá agir também, se provocada. Aqui estamos falando do princípio da inércia da jurisdição. Então, você já viu veja, você já viu aqui no artigo 57i, há requerimento de candidato, partido ou coligação.
Tudo bem, então, no próximo bloco a gente continua a nossa conversa. Até! Dando continuidade à nossa conversa sobre propaganda eleitoral na internet, chegou a hora de conhecermos os crimes eleitorais previstos na Lei das Eleições, porque nós não temos apenas crimes eleitorais na Lei das Eleições, nós temos crimes eleitorais no Código Eleitoral. Então, chegou a hora de conhecermos na Lei das Eleições os crimes eleitorais relacionados à propaganda eleitoral na internet. Nós temos crimes eleitorais relacionados à propaganda eleitoral e nós temos crimes eleitorais relacionados à propaganda eleitoral na internet. Então, nós vamos conhecer neste momento os crimes aqui previstos caso haja descumprimento das normas eleitorais. Então, vamos lá. Crimes eleitorais. Crimes eleitorais, compartilhando a tela. Opa! Agora sim. Crimes eleitorais na propaganda eleitoral pela internet. A gente começa lá no artigo 39, parágrafo 5º, onde nós temos o conhecidíssimo crime de boca de urna, que é a possibilidade de forma ilícita partidos, coligações, federações, candidatos veicularem propaganda eleitoral no dia da eleição. Então, é crime a veiculação de propaganda eleitoral no dia da eleição, de acordo com o que prevê o artigo 39, parágrafo 5º. E a propaganda eleitoral na internet não ficou de fora. Constituem crimes no dia da eleição puníveis com detenção de 6 meses a 1 ano, com a alternativa de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período e multa no valor de 5.000 a 15.000 FIRs,
a publicação de novos conteúdos ou o impulsionamento de conteúdos nas aplicações de internet, de que trata o artigo 57b desta lei, podendo ser mantidos em funcionamento as aplicações e os conteúdos publicados anteriormente. Temos mais? Temos mais. Artigo 57H, parágrafo 1º, constitui crime a contratação direta, então comete crime quem contrata, comete crime quem foi contratado. Então veja, constitui crime a contratação direta ou indireta de grupo de pessoas com a finalidade específica de emitir mensagens ou comentários na internet para ofender a honra ou denegrir a imagem de candidato, partido ou coligação, punível com detenção de 2 a 4 anos e multa de 15 mil a 50 mil reais. Veja, aqui o valor da multa é maior. Igualmente, incorrem em crime punível com detenção de 6 meses a 1 ano, com alternativa de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período e multa de 5 mil a 30 mil reais às pessoas contratadas. Então, quem contrata, direto ou indiretamente, comete crime. Quem foi contratado para fazer e faz, comete crime também. E aí, a multa volta para o patamar já conhecido como regra nesse pedacinho da Lei 9504 de 1997. Nós analisamos todos os dispositivos da propaganda eleitoral na internet e fomos além. Então, para além da Lei 9504 de 97, nós trouxemos os dispositivos da Resolução 23.610 de 2019 e também jurisprudência aplicada à matéria. Agora, chegou a hora da revisão pelas nossas tabelas. Então, a gente começa com uma revisão, com um resuminho sobre a propaganda eleitoral na internet. Vai avançando para que você tenha esses resumos na revisão. Então, propaganda eleitoral na internet, artigo 57A ao 57J, período de veiculação da propaganda a partir de 16 de agosto ao dia das eleições, manutenção de conteúdo postado anteriormente. Atenção, hein? Não confunda, eu não posso fazer novas postagens nem impulsionamento no dia da eleição. Nós vimos isso. Então, dia das eleições, manutenção de conteúdo postado anteriormente. Conteúdo autorizado. No dia da eleição, eu não posso fazer novas postagens, novos conteúdos e nem impulsionar conteúdo, segundo o previsto no 57B. Então, você vai com novas postagens até a véspera. No dia, você pode manter. Permitida em site de candidato, site de partido ou coligação, permitida por intermédio de mensagem eletrônica, permitida em blogs, redes sociais, sites de mensagens instantâneas e assemelhados, desde que o conteúdo seja gerado ou editado por candidatos, partidos políticos, coligações, pessoa natural, vedada a pessoa natural, a contratação de impulsionamento. É proibida a propaganda paga, salvo o impulsionamento de conteúdos desde que identificado de forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por partidos, coligações e candidatos e seus representantes. Proibida, ainda que gratuita, em sites de pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos e em sites oficiais. Proibida a propaganda anônima. Então, liberdade de expressão, vedado o anonimato. Proibida a utilização, doação, cessão ou venda de cadastro eletrônico. Proibido spam eleitoral após 48 horas do pedido de descredenciamento. Seguindo, Justiça Eleitoral vai agir. Liberdade de expressão, artigo 57D, parágrafo 3º. Sem prejuízo das sanções civis e criminais aplicáveis ao responsável, a Justiça Eleitoral poderá determinar
por solicitação do ofendido, a retirada de publicações que contenham agressões ou ataques a candidatos em sites da internet, inclusive redes sociais. Justiça Eleitoral também agirá em caso de representação, a requerimento de candidato, partido político ou coligação, aqui por solicitação do ofendido, aqui a requerimento dos legitimados. Observado o rito previsto no artigo 96 desta lei, a Justiça Eleitoral poderá determinar no âmbito e nos limites técnicos de cada aplicação de internet a suspensão do acesso a todo o conteúdo veiculado que deixar de cumprir as disposições desta lei, devendo o número de horas de suspensão ser definida proporcionalmente à gravidade da infração cometida em cada caso, observado o limite máximo de 24 horas. Vamos, tem mais. Responsabilidade do provedor. Nós vimos essa responsabilização em 2 dispositivos. Artigo 57b, parágrafo 4º. O provedor de aplicação de internet que possibilite o impulsionamento pago de conteúdos deverá contar com canal de comunicação com seus usuários e somente poderá ser responsabilizado por danos decorrentes do conteúdo impulsionado se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente pela Justiça Eleitoral. Aplicam-se ao provedor de conteúdo de serviços multimídia que hospeda a divulgação da propaganda eleitoral de candidato, partido ou de coligação as penalidades previstas nesta lei. Se no prazo determinado pela Justiça Eleitoral, contado a partir da notificação de decisão sobre a existência de propaganda irregular, não tomar providências para a cessação dessa divulgação. O provedor de conteúdo ou de serviços multimídia só será considerado responsável pela divulgação da propaganda se a publicação do material for comprovadamente do seu prévio conhecimento. Vamos, então, às multas. Disposições preliminares, artigo 36, propaganda eleitoral, multa de 5.000 a 25.000 ou equivalente ao custo se maior. Bens públicos ou de uso comum, restauração do bem e caso não cumprida no prazo, multa de 2.000 a 8.000. Outdoor, imediata retirada e multa de 5.000 a 15.000. Internet, a regra, como eu disse a você, é do valor de 5 a 30.000 reais, mas eu tenho detalhes. Então, internet, regras gerais, 57b. Artigo 57c, sites de pessoas jurídicas ou oficiais, multa de 5.000 a 30.000 reais ou o dobro da quantia despendida se esse cálculo superar o limite máximo da multa. Liberdade de expressão na propaganda pela internet, cadastro eletrônico, atribuição indevida de autoria, multa no valor de 5.000 a 30.000 reais. Veja que aqui não tem a previsão do dobro. Spam eleitoral, após descredenciamento, então 48 horas após o descredenciamento, R$100 por mensagem. R$100 por mensagem. Crimes eleitorais, penas previstas. Propaganda eleitoral na internet no dia da eleição, mediante novos conteúdos e impulsionamento. Detenção de 6 meses a 1 ano ou prestação alternativa. Multa pelo mesmo período. Multa de 5.000 a 15.000 UFIRs. Artigo 57H. Pessoas contratadas para emitir mensagens. Eu inverti os parágrafos porque está muito próximo da propaganda eleitoral no dia da eleição, mediante impulsionamento e novos conteúdos. Pessoas contratadas para emitir mensagens ou comentários na internet para ofender a honra ou denegrir a imagem de candidato, partido ou coligação, mesma pena. Veja, detenção de 6 meses a 1 ano ou prestação alternativa. O valor da multa multa. O valor da multa é que é diferente, 5.000 a 30.000 reais. Agora, quem contrata tem pena maior.
detenção de 2 a 4 anos e multa. Detenção de 2 a 4 anos e multa de 15 mil a 50 mil reais. 15 mil a 50 mil reais. Então, aqui estão as nossas tabelas de hoje. Essas são as nossas tabelas de hoje. Nós ainda não terminamos de conversar sobre propaganda eleitoral. Falta propaganda eleitoral no rádio e na TV e debates. Falta também condutas vedadas e os crimes praticados na propaganda eleitoral em geral. Então, hoje, a nossa tabela vem até aqui. Agora, que tal fazermos algumas questões? E você vai perceber que a preferência é sim a propaganda eleitoral na internet. A preferência é a propaganda eleitoral na internet. Então, vamos lá. Um órgão público federal, antes dos 3 meses que antecediam as eleições, consultou a AGU sobre a possibilidade de hospedar em sua página oficial na internet. Olha, a dica já está na sua frente, no enunciado. Hospedar em sua página oficial na internet um link que remetia ao site de candidato à prefeitura de determinado município, com base na legislação eleitoral e na jurisprudência do TSE. Assinale a opção que apresenta a resposta correta a ser oferecida à consulta jurídica feita na situação hipotética apresentada. Então, antes dos 3 meses que antecediam a eleição em outubro, setembro, eu ainda tenho agosto, eu ainda tenho julho. Então, julho, agosto, setembro, outubro, antes dos 3 meses. Antes dos 3 meses. Lembre que a propaganda eleitoral é admitida a partir de 16 de agosto do ano das eleições. Tudo bem? Mas vamos ver o que as alternativas trazem. A conduta caracterizaria propaganda eleitoral irregular, sujeita à aplicação de multa ao responsável pela sua divulgação e ao beneficiário, independentemente do conhecimento prévio desse beneficiário? Não. Beneficiário, desde que comprovado seu conhecimento prévio. B. Como não se trata de período defeso eleitoral, a conduta não é vedada? Como assim? Como não se trata de período proibido, onde eu não posso veicular, então não se trata de período proibido? Antes de 16 de agosto do ano da eleição, eu posso veicular propaganda eleitoral na internet? Claro que não posso. De jeito nenhum. Ao contrário, é período defeso, sim. Inclusive nas condutas vedadas a partir do artigo 73 da Lei das Eleições. Letra C. Como se trata da página oficial de órgão federal e o link é remissivo a site ou sítio de candidato a cargo municipal, a conduta não é vedada? Ao contrário, a conduta é vedada justamente porque eu estou falando de um site oficial. Letra D. É vedada a propaganda eleitoral na internet, em sítios oficiais ou hospedados pela administração pública, ainda que veiculada por meio de link meramente remissivo à página de candidato. Ainda que veiculada por link meramente remissivo à página de candidato, que vai levar à página de candidato. Esse pedacinho final você não tem na Lei das Eleições, mas veja, Lei e jurisprudência do TSE. Vamos à letra E. Desde que o conteúdo relacionado ao candidato não esteja diretamente disposto no site oficial do órgão, a conduta é permitida? Não, não é. É vedada a propaganda eleitoral em sites oficiais. É a letra D. Vamos conferir gabarito letra D. É vedada, ainda que gratuitamente, a veiculação de propaganda eleitoral na internet em sites oficiais ou hospedados por órgão ou entidades da administração pública direta ou indireta. Veja, no site ou hospedado pela administração pública direta ou indireta de qualquer esfera. Jurisprudência.
O TSE definiu que link remetendo a site pessoal de candidato enquadra-se na vedação deste dispositivo. Assim, pode-se afirmar que, como se trata da página oficial de órgão federal e o link é remissivo a sítio de candidato a cargo municipal, a conduta é vedada, nos termos do artigo 57 da Lei das Eleições e da jurisprudência do TSE. Tudo bem? Vamos mais uma? A importância crescente da internet nas campanhas eleitorais gerou uma demanda por regulamentação, atendida a partir de 2009, com a Lei 12.034 de 2009, como já conversamos, por meio da incorporação de novos dispositivos na Lei 9504 de 97. Acerca desses dispositivos, julgue o item a seguir. A Justiça Eleitoral pode determinar, em certas circunstâncias, a retirada de publicações em sites da internet e até mesmo a suspensão do acesso a todo o conteúdo veiculado que deixar de cumprir as disposições legais. Ela pode? Ela pode. Ela pode. Você tem a previsão, tanto aqui no 57D, como nós vimos nas nossas tabelas, quanto à previsão da representação. Então, eu trouxe 57D, mas você também tem a possibilidade do 57I, porque veja, aqui ele fala determinar a retirada de publicações e até mesmo a suspensão. A suspensão está no 57I, pelo prazo máximo de 24 horas. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a campanha eleitoral por meio da rede mundial de computadores e internet, assegurado o direito de resposta. E por outros meios de comunicação interpessoal mediante mensagem eletrônica. A violação do disposto neste artigo, sujeito responsável pela divulgação da propaganda e o beneficiário comprovado seu prévio conhecimento, a multa de R$ 5.000 a R$ 30.000. Sem prejuízo das sanções civis e criminais aplicáveis ao responsável, a Justiça Eleitoral poderá determinar por solicitação do ofendido a retirada de publicações que contenham agressões ou ataques a candidatos em sítios da internet, inclusive redes sociais. Certo? Admite-se também, pelo 57I, a representação junto à Justiça Eleitoral para fazer cessar temporariamente o conteúdo veiculado e que contraria a lei eleitoral. Vamos mais uma? Vamos! A importância crescente da internet nas campanhas eleitorais gerou uma demanda por regulamentação atendida a partir de 2009 por meio da incorporação de novos dispositivos na Lei 9504 de 1997. Acerca desses dispositivos, julgue o item a seguir. Apenas pessoas físicas são autorizadas a vender cadastro de endereços eletrônicos para uso de partidos e candidatos em campanhas eleitorais? E aí, certo ou errado? Errado. Nem pessoa física, nem pessoa jurídica. Por quê? É vedado ou é vedada a venda de cadastros de endereços eletrônicos. E a resolução 23.610 de 2019 traz a redação que isso se aplica tanto à pessoa jurídica quanto à pessoa natural. Tanto à pessoa jurídica quanto à pessoa natural. Então, não, nem mesmo a pessoa física pode vender cadastro eletrônico. É vedada. Volto para cá, é vedada. Ó, vedada a venda de cadastro de endereços eletrônicos. Mais uma questão. À luz da Lei 9504 de 97, que regula a propaganda eleitoral pela internet, assinale a opção correta. Letra A. Diferentemente da propaganda paga no rádio e na televisão, que
que é vedada pela lei, a propaganda paga na internet é permitida em todos os casos? Errado, em todos os casos não. Você já sabe, apenas impulsionamento de conteúdo. Impulsionamento de conteúdo. Quais são as condições? Quais são os requisitos? Desde que identificado de forma inequívoca como tal e desde que contratado exclusivamente por partidos, coligações, candidatos e seus representantes, hoje acrescentam-se as federações. Letra B. São acrescentadas as federações. É livre a manifestação de pensamento, vedado o anonimato por meio da rede mundial de computadores, assegurado o direito de resposta. Certíssimo. Letra B. Acabamos de conferir aqui no artigo 57D. Assegurado o direito de resposta. Letra C. Partidos e candidatos podem utilizar, por meio de doação ou compra, cadastros de endereços eletrônicos montados e organizados por pessoas físicas e jurídicas? Não pode. A gente já viu que a regra é a vedação. O que a resolução 23.610 traz é a possibilidade da cessão de cadastros com dados pessoais pertencentes à pessoa natural. Cessão o quê? Gratuita. Cadastro conseguido, ou seja, cadastro com dados pessoais conseguido de forma lícita. Então, não posso vender. A resolução autoriza para 2024, então a resolução que trouxe foi a resolução de 2024, a cessão gratuita pela pessoa natural, desde que com o consentimento daquele que vai receber a mensagem. Esse consentimento tem que ser buscado na primeira mensagem veiculada ou por outro meio. Jurisprudência do TSE trazida para as eleições de 2024. Então, partidos e candidatos podem utilizar por meio de doação ou compra. Compra não pode, nem pessoa física, nem pessoa jurídica. D. É permitida sem restrições legais a realização de propaganda eleitoral na internet por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicativos de internet assemelhadas, cujo conteúdo seja gerado ou editado por pessoas naturais. Por pessoas naturais, sem restrição legal. Por acaso não tem lá, desde que não haja contratação de impulsionamento de conteúdo? Então, sim, há restrições legais. Letra E. A Justiça Eleitoral, a pedido de candidato, partido ou coligação, poderá determinar, após a aplicação de advertência em caso de reincidência, a suspensão do acesso a todo o conteúdo veiculado que tenha deixado de cumprir as disposições. Primeiro, suspensão do conteúdo veiculado. Segundo, o dobro, certo? A suspensão pode ser duplicada em caso de reincidência. A cada reincidência haverá a duplicação do período de suspensão. Então, nesse caso, nessa questão, gabarito letra B. Gabarito letra B. Encerramos, então, a nossa conversa sobre propaganda eleitoral na internet. Já disse a você que não acabamos de conversar sobre propaganda eleitoral. Ainda falta rádio e TV. Mas hoje a gente conclui propaganda eleitoral na internet. É a mais cobrada em prova. Tudo bem? Então, até o nosso próximo encontro. E para você que ficou aí até agora, o meu muito obrigada, QC. Tenha um ótimo final de semana, finalzinho de sábado, domingo, e que a sua semana seja maravilhosa. A gente volta a conversar durante a semana que se inicia amanhã. Tudo bem? Propaganda eleitoral na internet, ponto final. Um beijo, até!